Então vamos lá, galerinha, né? Vamos continuar a nossa aula de membrana. Quando nós falamos de membrana, né, nós entendemos que a membrana plasmática ela é uma estrutura altamente diferenciada, sim, e ela é destinada a estabelecer o compartimento nos seres vivos. Pelo menos é essa a ideia de que nós temos de membrana plasmática. Outra ideia que nós podemos ter a respeito dessa estrutura é que ela garante, né, à célula, literalmente esse conceito de célula, um conceito de sistema, uma vez que nós entendemos que o sistema ele é uma porção delimitada do espaço. Então, a célula jamais poderia ser célula se ela não apresentasse membrana plasmática. E quando nós falamos da membrana plasmática, pelo menos duas funções especiais essa membrana plasmática vai ter, apesar dela se encontrar em oposição. Que nós vamos dizer que a membrana plasmática ela tem função 1, separar a célula. Função 2, integrar a célula com o ambiente. Então, nós vamos entender que apesar dessas duas funções elas serem opostas, elas são completamente correlacionadas para o funcionamento dessa nossa célula. Então, ao mesmo tempo que a minha célula ela é separada do ambiente através da membrana plasmática, essa membrana plasmática também tem a função de integrar essa célula com o meio ambiente. E ela pode fazer isso também de algumas formas em especial. Quando a minha membrana ela integra a minha célula com o ambiente, ela vai fazer isso através do recebimento de estímulos, do recebimento de informação. Então, a nossa membrana plasmática ela vai apresentar características que sejam capazes de receber essa informação e conduzir o funcionamento da célula. Outra característica também que a nossa membrana plasmática vai apresentar é a característica de importação e exportação de substâncias, ou seja, a nossa célula ela vai ter a capacidade de enviar substâncias para fora e trazer substâncias para dentro da célula, isso através da sua membrana plasmática. Outra característica que a membrana plasmática vai adicionar à célula é a capacidade que essa célula vai ter de movimento e de expansão. Então, através da membrana plasmática, as nossas células ela vai ser capaz, né, de criar, por exemplo, pseudópodes. Ela vai fazer com que a minha célula e a sua célula ela seja capaz também de modificar temporariamente a sua forma. E faz também com que a nossa célula ela tenha movimentos. Então, associado membrana plasmática juntamente com o citoesqueleto, faz com que a nossa célula ela tenha essa habilidade. E aí nós vamos entender que essa membrana plasmática ela é especial no sentido de que ela apresenta uma composição, né, química importantíssima para esse funcionamento. Então, a primeira coisa que a gente vai observar da composição química da membrana plasmática é que ela apresenta uma dupla camada de fosfolipídio. Outra coisa também que nós vamos observar aqui logo de imediato são as proteínas que estão inseridas diretamente nessa dupla camada de fosfolipídio. Não é à toa que a membrana plasmática ela vai ser chamada de uma membrana lipoproteica, ou seja, a composição básica dessa membrana plasmática são lipídios e proteínas. As nossas proteínas, elas podem ser chamadas de proteínas integrais ou proteínas transmembranares, que são aquelas proteínas que atravessam a dupla camada de fosfolipídios. Essas proteínas também elas podem ser chamadas de proteínas periféricas, ou seja, aquelas proteínas que ficam aderidas a uma das camadas de fosfolipídios dessa membrana plasmática. As proteínas transmembranares ou proteínas integrais, elas também podem receber nomes específicos de acordo com a sua forma. Por exemplo, uma proteína em forma de hélice, acreditem, ela é chamada de proteína hélice. Você tem que estudar anos para aprender algo como isso, né, galera? Também uma proteína transmembranar, ela pode ser chamada de proteína de canal. Essa proteína recebe esse nome, acreditem se quiser, porque ela apresenta um canal. Olha que incrível. E também nós vamos ter as proteínas integrais
literalmente aquelas que vão ser chamadas também de bombas, aquelas que vão realizar, né, transporte de substâncias utilizando também energia, né, que vão utilizar ATP para fazer o transporte dessas substâncias. A gente também vai ter aqui na composição da membrana plasmática, a gente vai ter as glicoproteínas, ou seja, proteínas associadas a a carboidratos, a açúcar, polissacarídeos. Então, dentro da biologia, a gente consegue, né, ter vários nomes com o mesmo significado. Então, as glicoproteínas nada mais são do que carboidratos associado à proteína. A gente também pode ter os glicolipídios. Nós já entendemos que glico significa açúcar, proteína, açúcar, carboidratos, e os lipídios são literalmente as gordurinhas, aqui os nossos fosfolipídios que compõem a nossa membrana plasmática. Outra característica também importante da composição química dessa membrana plasmática é o colesterol. Lembrando que o colesterol ele só vai estar presente na membrana plasmática de células animais, ou seja, células vegetais não apresentam colesterol. Então, isso aqui nós já poderíamos dizer sem sombra de dúvida que essa membrana plasmática que nós estamos observando é uma membrana plasmática de uma célula animal. A nível, né, de composição da membrana plasmática, nós já percebemos que nós vamos ter uma associação importantíssima entre os fosfolipídios, e as nossas proteínas. Essas substâncias elas vão receber um nome bastante interessante devido às suas características de oposição. Então, essas substâncias elas podem ser chamadas de anfipáticas. Por que elas recebem esse nome? Elas vão receber esse nome porque parte, né, dessa proteína ela se relaciona com os lipídios, se relaciona com gorduras. Podemos dizer que elas também são chamadas de hidrofóbicas porque elas não se relacionam com água e também podemos dizer que elas são apolares. Outra parte dessa mesma proteína vai possuir aminoácidos polares, aqueles que apresentam afinidade com água e também podem ser chamados de hidrofílicos. Então, nós vamos perceber que a organização desses aminoácidos está relacionado à composição da membrana plasmática. Então, se nós começarmos a entender que os seres vivos eles são basicamente água e proteína, nós vamos entender que a composição dos nossos fosfolipídios eles não são coincidências, né? Eles acabam se organizando dessa forma porque para a parte externa da célula essa membrana plasmática vai estar em contato com a água. E para a parte interna dessa célula, né, a nossa membrana plasmática vai estar em contato com a água. Então, as cabeças dos nossos fosfolipídios vão ser o quê? Polares. Então, em contrapartida, também os canais e a composição externa e interna dessa proteína também vai ter característica polar, ou seja, vai ter característica para se relacionar com a água. Em contrapartida, o meio, né, dessa proteína vai ser formado por aminoácidos polares, porque eles vão precisar se relacionar com as caudas de hidrocarboneto dos nossos fosfolipídios. Então, a gente vai perceber que a organização dessas proteínas está atrelada à função que elas vão realizar, ou seja, permitir passagem de substâncias polares, substâncias que se relacionam com a água. Também a nível, né, de característica das proteínas que vão compor aí a membrana plasmática, a gente vai ter proteínas que vão ser capazes de realizar transdução. Isso é uma função muito importante para as nossas proteínas e para o funcionamento de uma célula. O que seria essa transdução? Nada mais é do que a capacidade que essa proteína tem de receber sinal, receber estímulo e processar, interpretar esses sinais, interpretar
esses estímulos. Então, nós falamos que é uma célula que é capaz de converter um tipo de sinal ou um tipo de estímulo em outro. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no nosso slide, a questão do momento em que as nossas células do olfato, elas são estimuladas por substâncias provenientes de uma flor, pode ser substâncias provenientes de frituras. Então, o fato de nós sentirmos o cheiro, a sensação do cheiro, faz com que nós entendamos que as nossas células, elas têm essa capacidade, porque elas apresentam na sua membrana plasmática as proteínas capazes de fazer transdução. Elas recebem um estímulo, elas recebem um sinal e elas são capazes de converter esse sinal em outro. Isso é realizado por uma cascata de eventos bioquímicos. Então, a gente vai entender que a interpretação desse estímulo é realizada através desse efeito cascata que as nossas células são capazes de executar. Outra função relacionada a essas proteínas, e vão ser muito importante, uma vez que nós entendemos que as nossas células formam os tecidos, e para que esses tecidos sejam funcionais, essas células elas precisam estar organizadas. E principalmente quando nós falamos a nível, por exemplo, de tecido epitelial. Então, o tecido epitelial ele vai apresentar muito essas junções celulares que vão ser formadas através de proteínas. Então, outra característica também que essas junções celulares vão apresentar às nossas células é identificar a polaridade dessa minha célula. Então, dependendo da junção celular, do tipo de proteína que eu encontre na lateral, eu consigo saber que esta é a lateral da minha célula. Então, por exemplo, junção de adesão, junção de oclusão, desmossomos são proteínas, são especializações de membrana que vão estar atreladas à lateral dessa célula. Em contrapartida, proteínas e especializações de membrana que vão estar na parte basal, como por exemplo o M-desmossomos, que vai fazer junção entre tecido epitelial e tecido conjuntivo, faz com que eu entenda que eu estou trabalhando com a parte basal dessa célula. Especialização de membrana, por exemplo, como as que ficam na parte apical, como as microvilosidades, levando em consideração que os tecidos epiteliais eles apresentam essa capacidade de absorção, faz com que eu entenda que eu jamais vou ter microvilosidades na lateral e que jamais vou ter microvilosidade na parte basal. Então, a forma com que essas proteínas elas estão organizadas no decorrer da minha membrana plasmática faz com que eu também compreenda a polaridade dessa célula, os polos, então basal, lateral e apical. Outra coisa também que muitíssimo importante relacionada às proteínas é a sua ação enzimática. É aquilo que nós vamos falar do modelo chave-fechadura. É a capacidade que uma enzima tem de se conectar com um substrato específico. Então, nós vamos falar que a ação enzimática ou proteínas que apresentam essa característica, elas têm especificidade e que elas aceleram uma reação. A nível também de membrana plasmática, nós vamos ter essa estrutura belíssima aqui, que também vai estar presente, na membrana plasmática, em especial dos animais. Então, nós temos aqui os glicídios, os açúcares, os carboidratos, com um papel também significativo na composição dessa membrana plasmática. Dentre essa composição, nós poderíamos dizer que os glicídios fazem parte do reconhecimento celular. Então, nós podemos dizer que cada membrana plasmática ela apresenta glicídios únicos, glicídios específicos. Isso a partir, obviamente, da informação que cada célula carrega. Então, nós podemos dizer que os glicídios eles vão ser uma espécie de digital das nossas membranas plasmáticas. E isso, obviamente, está inteiramente correlacionado ao processo, por exemplo, de rejeição de um órgão no momento de um transplante, uma vez que nós entendemos que cada glicídio ele é único, ele é um reconhecimento celular, ele é uma espécie de digital e de identidade da nossa célula.
Outra também estrutura que vai ser muito importante, e isso vai estar atrelado lá às nossas células animais, em especial dos vertebrados, é uma estrutura chamada de glicocálix, que ela nada mais é do que um conjunto de glicídios, de açúcares associado a proteínas, ou seja, as nossas glicoproteínas. Elas se organizam formando essa estrutura que é esse prolongamento, né, que fica para a parte externa da nossa célula e, consequentemente, da nossa membrana plasmática. Essa estrutura, ela vai realizar, né, um processo de reconhecimento e um processo também de proteção dessa membrana plasmática. Afinal, antes que qualquer coisa possa chegar, qualquer substância, qualquer micro-organismo possa chegar à membrana plasmática dos animais, antes ela vai ter que passar por uma estrutura chamada de glicocálix. Então, esse glicocálix também vai estar relacionado a reconhecimento celular. Eu gosto muito de pensar nessa estrutura, né, como se ela fosse duas amigas se encontrando e ela fala: "Oi, amiga! Cadê você?" Então ela faz uma espécie de reconhecimento, né? Tocando ali as mãozinhas. Então as amigas, as meninas, elas têm esse comportamento histérico, né? Então vamos pensar que o nosso glicocálise é como se fosse duas garotas se encontrando e fazendo um reconhecimento. Elas sabem que elas são best friend forever. Então as nossas células, elas precisam fazer esse reconhecimento uma das outras. Então, se elas não se reconhecem, se elas se entendem como corpo estranho, elas vão ativar aí o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. Outra também importantíssima função dessas glicoproteínas vão estar, por exemplo, relacionadas com o nosso sistema ABO, ou seja, os nossos tipos sanguíneos. O fato de o indivíduo ser A, CB ou CO está realizado com a presença ou a ausência de uma glicoproteína. No caso dos tipos O, não existe, né, a presença dessa glicoproteína. E no caso dos tipos A, B e AB, existe uma glicoproteína específica que compõe, né, a membrana plasmática aí das nossas hemácias e que estão relacionados ao nosso tipo sanguíneo. A nível geral, né, da função especial desses nossos glicídios, a gente pode dizer que esses glicídios eles vão estar relacionados à adesão celular, quando essas estruturas se encontram, a proteção contra a lesão química e mecânica, ou seja, qualquer substância antes de chegar à membrana plasmática, primeiro vai entrar em contato com essas glicoproteínas. A gente também vai dizer que eles são capazes de fazer retenção de nutrientes e o reconhecimento celular. Então, a gente vai entender que, apesar dos carboidratos não estarem atrelados àquele conceito padrão de membrana plasmática a nível de composição química, porque nós falamos que a membrana plasmática ela é lipoproteica, mas ainda assim os carboidratos, os glicídios e os açúcares vão exercer um papel fundamental para essa célula, para a sobrevivência dessa célula. Então, não esqueçam, além de lipídios e proteínas, as nossas células também vão apresentar glicoproteínas, ou seja, açúcares e carboidratos associados à proteína. Então, como composição geral, né, da membrana plasmática, nós vamos ter pelo menos dois componentes atrelados, né, à membrana plasmática. Uma porção dela vai estar atrelada às proteínas, e nós já entendemos que essas proteínas elas podem ser integrais ou transmembranares e que elas podem ser periféricas. A nível dos lipídios, nós vamos ter glicolipídios, que é a associação de proteínas a lipídios. Nós vamos ter o colesterol, que vai estar presente somente em células animais, e nós vamos ter o ator principal, né, da nossa membrana plasmática, que são os fosfolipídios. E nós vamos ter uma variedade enorme de fosfolipídios. Entre eles aqui, né, vamos destacar aqui o papel importantíssimo da esfingomielina. E aí, quando nós falamos mielina, nos lembra, né, nos remete aos nossos neurônios lá, né, a composição da bainha de mielina, que vai ser uma estrutura importante para
a função dos nossos neurônios, né, para o isolamento e condução das sinapses. Então, vários, né, desses fosfolipídios, nós vamos ter aqui de uma diversidade deles, mas no geral eles vão estar onde? Compondo a dupla membrana da membrana plasmática, né? Vão estar compondo aí duas camadas essenciais. A nível de lipídios, nós já aprendemos o que essa palavrinha aqui significa, né? Anfipática é uma substância que apresenta características com dualidade de função, enquanto uma parte dessa molécula é hidrofílica, a sua outra parte é hidrofóbica. Então, nós vamos dizer que a cabeça do nosso fosfolipídio se relaciona maravilhosamente bem com a água. É uma substância, é uma estrutura polar, enquanto a sua cauda ela é uma estrutura hidrofóbica, não se relaciona bem com a água, mas se relaciona maravilhosamente bem com gorduras e substâncias, ou seja, substâncias apolares. E aí, a nível, né, dessas substâncias, nós vamos perceber que a constituição, né, da membrana plasmática no geral, na sua parte externa, nós vamos ter, por exemplo, fosfolipídios importantes, como a esfingomielina e fosfatidilcolina, e na camada interna, né, dessa membrana plasmática, nós vamos ter, por exemplo, fosfolipídios como a fosfatidilcerina, fosfatidilnocitol e fosfatidiletanolamina. Dou meio ponto para quem seja capaz de pronunciar esses nomes com a maior naturalidade do mundo. Mas, enfim, se não fosse assim, não seria biologia, né? Então, nós temos vários desses nomes estrambólicos, mas todos eles têm um único significado. Eles são o quê? Fosfolipídios. São substâncias que apresentam características anfipáticas, que têm função de dualidade, enquanto uma parte dela é hidrofílica, outra parte dela é hidrofóbica. E isso é essencial para o funcionamento da membrana plasmática. Afinal, nós já falamos que a nível de composição, nós somos praticamente formados por proteína e água. Então, é muito importante que a nossa membrana plasmática tenha a capacidade de se relacionar com a água. A nível, né, de fluidez da membrana plasmática, a gente vai ter essa fluidez principalmente atrelada a alguns movimentos dos nossos fosfolipídios. E aí nós vamos ter nomes engraçados para esses movimentos. Nós vamos ter o movimento de flip-flop, ou seja, nós vamos fazer um básico hip hop aqui. Esse movimento aqui é considerado um dos movimentos mais raros que acontecem dentro da membrana plasmática, mas ele é um movimento muito simples, nada mais é do que a troca, né, do nosso fosfolipídio dentro da membrana plasmática, dentro daquela camada. Então, ele pode sair da camada externa para a camada interna ou sair da camada interna para a camada externa. Então, esse movimento de flip-flop nada mais é do que a mudança de um lipídio de uma camada para outra. O movimento de rotação é um movimento muito simples, é um movimento que o fosfolipídio faz em torno do seu próprio eixo. Então, ele está dando uma voltinha para que o colega possa dar uma conferida na roupa dele, ver se está legal, se está bacana, né? Então, nada mais é do que girar em torno do próprio eixo. Outro movimento vai ser a difusão lateral. É como se os nossos fosfolipídios realizassem, né, a função ou tivessem a capacidade de jogar xadrez. Então, ele faz movimentos aqui em L, faz essa difusão na lateral da membrana plasmática e esses nossos fosfolipídios apresentam, né, essa capacidade de movimento dentro da membrana plasmática. E aí a gente vai perceber que esses movimentos vão estar
altamente atrelado à temperatura. Então, quanto mais frio estiver, menos movimento essa membrana plasmática será capaz de realizar, menos movimento esses fosfolipídios serão capazes de realizar. Aumenta a temperatura, devido ao fato de que nós estamos lidando aqui com lipídios, gordurinhas, significa que esses movimentos vão se tornar mais frequentes e a nossa membrana plasmática também se tornará mais fluida. A nível de fluidez também, a gente pode atrelar essa fluidez à natureza, né, das nossas caudas, das nossas caudas de hidrocarboneto. Então, se esses fosfolipídios apresentarem, né, estrutura saturada, forem saturados, a gente vai falar que a membrana plasmática ela se torna mais viscosa, mais consistente a nível, né, de consistência, né? E, portanto, também ela será menos fluida, ela terá menos movimento. Consequentemente, menos passagem de substância por essa membrana. Outra coisa também que pode influenciar é o tamanho dessas caudas. Então, caudas curtas apresentam fluidez maior. Caudas longas apresentam a gente vai ter essa fluidez, né, também maior desde que elas apresentem insaturação. Então, a gente vai ter aqui, só para a gente ressaltar essa importante função aqui, as caudas curtas, elas terão mais fluidez do que as caudas longas. E as caudas insaturadas terão mais fluidez do que as caudas insaturadas. Podem confiar em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou concentrada no meu trabalho, não se preocupe. Então, a gente também vai ter aqui atrelado a viscosidade e a fluidez. Quanto mais viscosa for a minha membrana plasmática, menos fluida ela vai ser. Relacionado às caudas insaturadas, quanto menos viscosa essa minha membrana plasmática for, mais fluida ela vai ser. Então, para a gente entender, né, fixar esse conceito de mais viscosa ou menos viscosa, é só você analisar ali, porque eu entendo perfeitamente bem que você compreende esse conceito. O que você acha que é mais viscoso, a água ou o sangue? Eu acredito que você está neste momento falando, obviamente, o sangue, é claro. Então, você entende o conceito de mais viscoso, mais consistente. Uma vez que essa membrana plasmática ela apresente uma consistência maior, isso significa que ela se torna menos fluida, menos substâncias podem passar por ela. Em outras palavras também, se essa membrana plasmática ela apresenta uma viscosidade menor, isso significa que ela é mais fluida, ela permite mais a passagem de substâncias diretamente pela sua membrana plasmática. E aí, uma vez que nós estamos falando de fluidez, é interessante nós entendermos que para os animais o controle dessa fluidez vai dar não somente pela composição, né, dos nossos fosfolipídios, se eles são longos, de caudas longas, de cauda curta, se eles são saturados ou se eles são insaturados. Mas nós temos uma estrutura que vai contribuir, né? Nós temos, na verdade, um componente químico que vai contribuir para o controle dessa fluidez também, que no caso é o colesterol. E mais uma vez, nós vamos entender que o colesterol vai modular a fluidez da membrana plasmática de células de animais. Então, as plantas elas vão controlar essa fluidez de acordo com a coleção de fosfolipídios que elas vão apresentar. Então, durante o inverno, elas apresentam uma coleção de fosfolipídios e durante o verão, elas vão apresentar outra coleção de fosfolipídios. Então, para as plantas, né,
Fazer esse processo de adaptação a temperaturas baixas e altas é um pouco mais complicado. Fazer a modulação dessa fluidez, a gente poderia dizer que é um pouco mais complicado, porque ela precisa trocar a sua coleção de fosfolipídios. Ela apresenta fosfolipídios para o verão e apresenta fosfolipídios para o inverno. Em contrapartida, os animais não, eles vão apresentar o colesterol. E o colesterol ele vai ser importante para fazer o controle dessa fluidez. Então, a gente vai dizer que em altas temperaturas, a função do colesterol é enrijecer a camada mais externa, porque uma vez que ele modula esse processo, ele torna essa membrana plasmática um pouco menos permeável. Já em baixas temperaturas, ele tende a deixar a membrana plasmática mais fluida, e isso faz com que ela também se torne mais permeável. Então, a gente pode pensar no colesterol como aquele que vai comandar, né? Aquele que vai também ter um controle sobre o comportamento dos nossos fosfolipídios, ele vai entender como esses fosfolipídios estão se comportando e ele vai auxiliar nesse processo de modulação da fluidez das membranas plasmáticas de células animais. Também não podemos deixar, né, de lado a importância que o colesterol vai ter para a formação de hormônios, né, esteroides. Então a gente precisa entender que o colesterol é uma gordura positiva. Sem a presença do colesterol nas membranas plasmáticas, nós possivelmente não poderíamos exercer a função que as nossas células exercem e os nossos tecidos e os nossos sistemas. Então, o colesterol ele tem um papel fundamental não só para o controle dessa fluidez, mas ele também vai ter um papel fundamental porque ele é precursor de vários hormônios, né, sexuais para aí a maturidade masculina e feminina. Então, a gente vai entender que ele é importantíssimo para os animais. Então, quando nós entendemos, né, de permeabilidade, fluidez, nós vamos entender que isso está atrelado aos movimentos que as substâncias vão realizar através da membrana plasmática. Essa permeabilidade, e lembrando que a membrana plasmática ela é, né, tida como uma membrana permeável e que apresenta seletividade. Então, a gente fala que ela é uma membrana que não permite a entrada e saída de qualquer substância, mas que ela apresenta permeabilidade seletiva. E isso é interessante. Então, a gente vai conhecer algumas das regrinhas que faz com que uma substância ela possa entrar ou não na célula. Então, a gente vai dizer que uma das características importantes é o tamanho dessa molécula, né? Ela não pode ser muito grande, senão ela não passa direto pela membrana plasmática. E outra característica importante é a solubilidade dessa molécula, ou seja, se ela for solúvel em óleo, né, se ela for hidrofóbica, ela passa direto pela membrana plasmática e não precisa utilizar proteínas. O que é que pode impedir a passagem? Substâncias grandes, substâncias carregadas e substâncias hidrofílicas. Substâncias hidrofílicas não vão passar direto pela membrana plasmática, mas elas vão precisar de proteínas, ou seja, aquelas proteínas transmembranares que nós vimos lá no início da nossa aula, elas vão ser o canal pelo qual proteínas grandes e proteínas grandes, moléculas grandes e partículas carregadas, ou seja, com sinal positivo e com sinal negativo e sinal positivo, ou seja, os nossos famosos íons vão entrar na nossa célula. Outras substâncias, né, que vão apresentar passagem livre são os gases. Os gases eles não vão precisar, né, utilizar proteínas, mas eles vão ser capazes de passar diretamente pela membrana plasmática. As moléculas polares também pequenas, como a água e o etanol, também passam direto pela membrana plasmática. Então, uma vez que agora nós conhecemos as regrinhas, nós podemos ir adiante.